Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Porto de Ideias, o podcast do Banco do Brasil que visa descomplicar a tecnologia e mostrar como a inovação acontece na prática. Eu sou Felipe de Mello, líder da inovação tecnológica aqui no Banco do Brasil, e hoje nós vamos falar sobre a jornada do cliente sendo um guia de inovação. Um tema que mostra como entender as pessoas é o primeiro passo para inovar de verdade. Para essa conversa, eu recebo o colega Elcio Carleto, do Banco do Brasil. Elcio, seja muito bem-vindo, de coração. Conta para a gente rapidamente quem é o Elcio. Como é que você tem atuado nessa frente de inovação aí no Banco do Brasil? Beleza. Primeiro, cumprimentar a todos aí. Eu falo bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver ouvindo, né? Eu sou gerente de soluções de pessoa jurídica, mais especificamente as micro e pequenas empresas. Trabalho nessa área de jornada do cliente, então o que eu faço lá é basicamente estudar como é a jornada do cliente micro e pequena empresa do Banco do Brasil. Estou há 21 anos no banco. Eu trabalho há 13 anos com micro e pequenas empresas, então... Nossa, conhece pra caramba. Já conheço bastante, e aí alguém pode pensar, mas conhece tudo? Descobri que não. A gente vem trabalhando, a gente começou de 1 ano e meio a 2 anos para cá, trabalhando muito com foco em jornadas, e aí realmente você descobre que ainda não sabe tudo. Hiperpersonalização. Exatamente. Massa. Hiperpersonalização e conhecer de verdade o caminho que o cliente percorre, não o que a gente acha que ele deve percorrer. Entendeu? Perfeito, entendido. Bom, vamos começar, né? Então, eu queria saber, Elcio, por que é tão importante colocar a jornada do cliente no centro dessas decisões de inovação? Cara, é estratégico. Ok. Não só para o Banco do Brasil, mas como para qualquer empresa. É estratégico colocar essa jornada do cliente, porque é aí que você vai conseguir inovação, porque você precisa medir, ter dados, né, sobre o cliente para você conseguir medir, você conseguir taguear os pontos que o cliente tem contato com a sua instituição e você consegue pensar como cliente. Quando você pensa como cliente, você cria empatia, você vai conseguir identificar as dores, as necessidades do cliente. Quando você mensura e quando você identifica, você começa a pensar e priorizar aquela ação que mais vai agregar valor para o cliente. Então, por isso que eu digo é estratégico, porque Legal. Você vai entender o que priorizar. E quando a gente muda o foco para o cliente, né, naturalmente o olhar sobre o negócio também muda. Então, quando você olha para ele, como ele faz aquele determinado uso daquela tecnologia, daquele produto, daquele consumo, né, o olhar do negócio também muda. E como olhar sobre essa jornada transforma o modo do banco sobre produtos... Eu vou refazer a pergunta. Como o olhar sobre a jornada transforma o modo como o banco pensa os seus produtos, serviços e canais de atendimento? Certo. Muda e bastante, tá? Esse olhar da jornada é o que eu falei ali de 1 ano e meio para cá, que a gente realmente mudou a forma de olhar cliente e é como uma revolução, né? E como é que ela muda? Igual eu brinquei aqui que eu tenho 13 anos que eu mexo com esse mercado e agora comecei a aprender sobre micro e pequenas empresas, né? Ele tem 3 pontos importantes aí que essa forma muda. Primeiro, você começa a enxergar o cliente de ponta a ponta. A gente que é Banco do Brasil, a gente é multiproduto. Então, nós temos seguros, nós temos conta corrente, nós temos maquininha de cartão de crédito, capitalização, temos tudo isso. E às vezes a empresa é muito grande, cada um tem uma visão do cliente sobre o seu produto, né? Então, eu tenho o cara que trabalha com a conta enxerga o cliente da conta. O cara que trabalha com o cartão enxerga o cliente do cartão. O do crédito como crédito. Perfeito. Mas quando você estuda a jornada, você começa a enxergar de ponta a ponta. Isso faz toda a diferença, porque o cliente é um só, né? O cliente Legal. De todos esses produtos é o mesmo. Isso é o primeiro ponto. No segundo ponto quando você está enxergando de ponta a ponta o cliente, você começa a enxergar o que é dor e o que é oportunidade. Onde esse cliente está sentindo dor e onde é que eu, como empresa, vou conseguir agir e encontrar oportunidade de negócio. Partindo para o terceiro ponto você começa a saber priorizar o que fazer, porque você enxergou onde mais dói e onde mais vai agregar valor para o cliente.
e é ali que você mexe. Então, de N projetos que você poderia tocar, os grandes, os pequenos, os médios, você prioriza aquele que mais vai mexer e mais vai agregar valor para o cliente. E aprendendo, assim, para entender um pouco dessa transformação de olhar, né? De como vocês olhavam, como a gente, né? Como o banco, eu incluí, e a gente olha diferente hoje, é essencial saber por onde começar. Quais são as principais etapas ou os pontos de contato que o BB precisa observar para entender de fato a experiência do cliente? Certo. Primeira coisa que eu acho que é interessante falar é a gente olhar pelo todo. Primeiro passo, né? Vamos olhar o cliente como um todo. Então, é o que eu tinha falado aqui, de você não olhar o cliente produto a produto, pedaço a pedaço da jornada. Primeiro, vamos olhar ele como um cliente do banco. A gente é o Banco do Brasil e nosso propósito é estar presente em todos os momentos, né? Das pessoas. Então, se eu vou estar presente em todos os momentos, eu tenho que entender todos os momentos do cliente. Então, o primeiro passo eu entendo que seja esse. Agora, um segundo passo que é interessante e que dá para ser muito produtivo é mapear jornadas digitais, canais digitais, porque ali é mais fácil de você taguear jornadas, identificar os pontos em que o cliente está navegando para poder colher mais insights dali. E dali você começa a ir para o canal físico, que muitas vezes a gente fala de monitorar a jornada, todo mundo só pensa no digital, né? Isso. Mas existe o físico. E no caso nosso, que eu que sou focado aqui no cliente micro e pequena empresa, é mais ainda. Tá certo. Toda micro e pequena empresa é um negociador. Então, ele tende a finalizar suas transações muitas vezes em canal físico para ele conversar com alguém e negociar. E aí, a gente, Banco do Brasil, está pronto para estar com ele ali. Impossível pensar nisso tudo para ter clareza e velocidade sem a visualização de dados, sem dados qualificados, né? Acho que eles têm um papel fundamental nisso. De que forma assim, a análise de dados, a quantidade de dados que vocês têm ajuda a identificar essas dores e oportunidades, esses momentos decisivos, assim, como é que vocês fazem o uso de dados? O volume de dados é essencial. Você falou uma grande verdade, né? E a gente tem de monte, né, dados. Só que você tem que saber usar. Não adianta você ter uma montanha de dados e não conseguir usar, né? Então, a gente tem N ferramentas dentro do banco de analytics e agora, assim, potencializou muito com inteligência artificial, né? A gente tem essas N ferramentas que a gente, conjugando todas elas, a gente consegue traduzir esses dados em realmente estratégia. Então, a gente consegue mensurar onde o cliente está navegando, onde ele está clicando, onde ocorreu um erro, onde ele abandonou uma jornada em que ele acabou de entrar, né? Então, com toda essa mensuração e a quantificação, a gente consegue também colher feedbacks do cliente. E aí eu tenho o feedback tanto do que ele está fazendo, mas eu também, muitas vezes, no banco, a gente colhe o feedback do que ele está falando. Então, hoje, com o IA, que por isso que eu tenho reforçado tanto que IA melhorou demais o nosso trabalho. Vocês estão transcrevendo? A gente consegue transcrever. Transformar isso em dado e depois qualificar isso. E depois qualificar. E entender quais são as dores, mensurar essas dores e oportunidades em voz. Exatamente. Que legal. Tem voz, tem escrito. Também no chat. Também no chat, que ele conversa com a gente, né? E a IA nos ajuda muito a categorizar isso. Então, eu tenho um volume gigantesco de conversas. A gente, no banco, temos 3 milhões de micro e pequenas empresas clientes, certo? Imagina capturar tudo o que eles estão falando. Então, a IA nos ajuda a capturar, categorizar e dizer, olha, a maioria dos clientes está falando isso. Então, você tem aqui é o rumo para ir. Uns hypes ali, umas palavras mais quentes ali que podem drivar, podem orientar vocês a tomar decisões. Exatamente. Dado na veia, legal. Dado na veia. E só que tem um ponto, né? Dado sem as pessoas não tem muito significado também, né? Então... É isso que eu queria te perguntar, sobre como é que as pessoas elas tiveram que mudar comportamento também. Você falou que está 1 ano e meio para cá, estão tratando isso de uma forma mais voraz e com mais técnicas e dados, né? Como é que os times de tecnologia, de negócios, de atendimento e todos os demais times podem trabalhar juntos e devem trabalhar juntos? Eu acho que você vai me contar um pouco mais sobre isso, para redesenhar essa jornada. Antigamente eu tinha uma pessoa que produzia, uma pessoa que entregava esse produto, lá, esse serviço bancário, alguém que estava na rede de agências, que era o oferta, né? Fazia oferta na rede de agência. Hoje
essa trilha, eu acho que se apertou um pouquinho, as pessoas estão mais próximas. Mudou a forma de Isso. trabalhar. Como é que tá essa relação? Tecnologia, time de atendimento, time de negócio, de repente marketing. E mudaram as skills, né? Isso, Então, as hoje, novas habilidades aí do mercado, né? eu acho que já é até clichê você falar que hoje em dia tecnologia e negócio estão andando mais juntos, né? E literal, né? É no mesmo lugar, né? Que eles estão trabalhando. Então, realmente, o mindset muda bastante. E eu costumo sempre dizer, o time multidisciplinar, ele é sempre a melhor solução. É sempre a melhor forma de abordar. Porque multidisciplinar. Porque cada um tem a sua expertise, o seu conhecimento. E ele vai contribuir para construir a melhor solução. Então, no banco, a gente tem times que vão saber mais de risco, que é intrínseco ao nosso negócio, né? O risco. Perfeito. Vai ter gente que cuida de produto, vai ter gente que cuida de canal, vai ter gente que cuida do comercial, igual você falou, Sim. que é o cara lá na ponta vendendo, né? Então, quando a gente junta todo esse pessoal, aí que vão sair as melhores soluções, né? Então, é questão de muita sinergia, uso de dados, que hoje em dia já não dá para dizer que um profissional não trabalha com dados. Não existe mais isso, né? Antigamente tinha o cara dos dados, né? Você pede para ele. Pede para ele gera e você vai olhar. Agora Hoje não. É você. Agora é você. São novas habilidades. Vocês tiveram que se redescobrir aí, se qualificar, né, para esse mundo novo. Totalmente, todo mundo, totalmente. Né? Você teve que fazer o reskilling de todo mundo para todo mundo se tornar um profissional de dados, né? Você falou em time trabalhando junto, eu penso em colaboração. Eu tenho, então, alguém que está desenvolvendo, do lado de alguém que desenhou o produto, do lado de alguém que está fazendo o marketing, o negocial dele, a oferta, todo mundo em volta, né, do cliente, das suas dores e oportunidades. E é impossível não falar de colaboração, não pensar em empatia também. O que significa inovar com empatia dentro de um banco tão grande, né, tão diverso, com tantas camadas e quantidades de clientes? Nosso banco é muito grande. O que significa inovar com empatia e como é que isso se traduz em experiência melhor para o cliente que está ouvindo a gente hoje? É engraçado que a empatia não é só para o cliente, né? Empatia, inclusive, internamente, né? Nossa. Porque você começa a ter que entender o que cada um está falando do pedaço em que ele entende do cliente. O cara do risco entende o cliente de um jeito, a pessoa do comercial entende de outro. Eu, como gestor de clientes lá, a gente cuida da área de clientes, entende o cliente mais completo. Uhum. Então, a ideia é que a gente junte essas conhecimento visões de cada um, essas visões de cada um, para construir a melhor solução para o cliente. E aí, então, assim, eu posso dizer que a empatia de todos internamente na visão do cliente leva a empatia de conhecer o cliente, vestir a camisa dele, né, que é o que se fala muito de calçar o sapato, né, do outro. A partir daí, conhecer a dor dele e falar, a gente tem que agir aqui. E isso que traz inovação e melhoria contínua. Que você começa a melhorar o seu produto entendendo o que o cliente quer. A empatia é realmente você estar no lugar dele, de verdade. Não é só pensando na venda, não. É pensando em estar no lugar dele e resolver a dor dele. Legal. Eu queria fazer um merchan aqui no meio de um produto que a gente tem e a gente desenvolveu lá na tecnologia, que é o nosso estágio do cliente, onde a gente conhece, né? Bom. Então a gente, aproveitando para quem está ouvindo agora, a gente junta alguns talentos, algumas pessoas com mais habilidades, de acordo com... A gente tem um banco de estagiários ali, né? Um banco de colegas nossos que são estagiários de qualquer área do banco, inclusive. E com esses clientes que têm desafios e que topam essa iniciativa, a gente consegue vivenciar, como você trouxe aí, literalmente ter a empatia e viver na empresa do cliente por uma semana, às vezes 2 semanas, né? Seja ele do agro, MPE, grande empresa, para a gente entender todos os problemas ali e trazer para ele soluções que eu traria numa empresa como o Banco do Brasil, onde a gente tem várias especialidades. Então, a gente coloca esse serviço com muita humildade, a gente chama esses nossos colegas, né? Você, a gente chama de estagiário. Nós vamos à empresa viver a experiência de estagiar. E aí a gente vai propor com o crachá da empresa, não mais com o crachá do Banco do Brasil, mas eu brinco, né? Eu falo que a gente leva o cinto de utilidades. Toda essa experiência de 21 anos de banco,
de 13 anos trabalhando com MPE, você coloca à disposição, seja de uma padaria, de uma loja de sapatos, uma loja de vestidos de noiva, ou uma grande fazenda de pecuária, né, suína, por exemplo. Então, a gente resolve problemas que vão desde cash in, cash out ali, ou relacionamento, turnover de funcionários, etc., com as boas práticas que a gente tem no Banco do Brasil. É um programa muito legal e acho que tem muito a ver com o que você está fazendo hoje, né? Essa empatia, ela se traduz muito, né? Fechei meu parênteses aqui. Essa empatia traz muito aprendizado e eu tenho certeza que traz algumas histórias reais também. Você poderia compartilhar algum exemplo de história, alguns exemplos, né? De onde o foco na jornada do cliente gerou alguma solução inovadora ou algum ganho relevante? Algo que você possa contar, claro, aqui pra gente. Né? Sim. Tem um monte de coisa no forno aí. Temos bastante coisa no forno, tem vários, né, cases, mas tem um que eu gosto de contar que já tem uns anos que a gente está com ele e ele traduz muito, assim, essa forma de pensar nova, de você começar a ler dados, ler jornada do cliente, traduzir informação, guiar uma estratégia e inovar no meio do caminho. Recentemente a gente estava se deparando com um desafio, aí eu vou até me permitir explicar um pouco aqui, uma visão meio banco aqui, Tá bom. que é o seguinte, a gente vive num binômio entre trazer segurança para o cliente, para ele fazer as transações dele, mas também deixar que ele faça as transações dele, né? Todo mundo aqui... Uma ambidestria, né? Uma ambidestria. E todo mundo aqui que está com a gente já deve ter sofrido uma tentativa de golpe ou sabe de alguém que já levou um tipo de golpe. E a gente, banco, tem que zelar demais para que isso não aconteça, né? Perfeito. Só que se a gente pesa demais a mão da segurança, a gente começa a impedir o cliente de movimentar a conta dele. Fricciona, a gente fricciona a jornada. Eu começo a pedir, por exemplo, confirmação. Duplos fatores, peço para ele levar um documento na agência para fazer uma transferência e por aí vai. Então, em algum momento ali, a gente começou a pesar demais a mão e começamos a entender isso. E aí, estamos falando de forma multidisciplinar mesmo, várias áreas falando. Legal, multidisciplinar. Aí falamos, não, então vamos debruçar sobre isso aqui e ver o que pode melhorar sem abrir mão da segurança. Porque a gente não pode de jeito nenhum, né? Certo. Como é que fala? Abrir a porteira ali, né? Claro. E aí, no meio desse trabalho, a gente se debruçou e a gente mediu, a gente foi atrás de jornada, foi atrás de feedback de cliente, foi atrás de feedback de time comercial, compilamos tudo isso, estudamos, mensuramos e conseguimos ver ali que, olha, realmente está ficando muito dinheiro na mesa se a gente dificulta o cliente a transacionar. Transacionar, eu estou dizendo, é fazer sua transferência, seu pagamento, né? E aí ele vai para outro lugar. Então, vamos trabalhar isso daí. Fizemos um mega de um plano, com muita coisa. Isso já tem 1 ano ou mais que está rolando. Ainda tem. A gente já fez entregas estruturantes no caminho. Temos mais para entregar. Esse ano que vem, tem mais coisa. No meio do caminho teve um ponto interessante. A gente continuou mensurando e tentando entender a jornada enquanto estava se fazendo trabalhos estruturantes. E ali a gente descobriu, tem muito cliente que está com dificuldade de fazer, ele toma um erro na transferência que ele está tentando fazer ou no Pix por causa do valor. E muitas vezes é pouco. E a gente sabe que não é uma fraude. Então, e se a gente mexer aqui, mas com toda a segurança, se a gente dá um passo a mais de aumentar esses limites aqui e a gente libera de transações. Todo mundo, os times multidisciplinares falam, não, dá para aumentar um pouquinho. Mexemos, estudamos ali até onde podia ir, mexemos e aumentamos. Okay. Isso foi, eu tô falando, você viu que eu tô falando de um trabalho de uns 2 anos, né? Isso. E uma transação apenas ali, por uma exemplo. transação De um pagamento. Foi um trabalho de 3 a 4 semanas, a gente mexeu e a gente conseguiu reduzir essas negativas em 50%. Então, no meio de um trabalho mega estruturante, a gente conseguiu uma inovação em algumas semanas. Perfeito. E ali teve um ganho muito rápido ali, que quando a gente diminui essas negativas, eu tô falando que facilitou a vida do cliente, ele conseguiu resolver o problema dele. Eu não precisei de alguém do meu time comercial resolver o problema dele, então eu desonerei esse cara aqui, né? E a gente conseguiu esse ganho estudando jornada. A satisfação do cliente mantida ou aumentada, porque o banco... Aumenta a satisfação e por aí vai. Esse case eu acho que é realmente a inovação, o estudo de jornada como guia de inovação. E né? ela é simples, ela não precisou ser uma coisa estratosférica, foi um olhar de vocês para a jornada, entender
e fazer essa providência, essa correção, né? Essa correção de rumo, vamos dizer. É isso. Não precisou talvez não tenha nem tido tecnologia nova. Muito Foi algum ajuste, parâmetro e observação. Exatamente. Foi muito pouco. Legal. E olhando para frente, a gente fica com a curiosidade, né, do que vem por aí. Como é que você imagina a jornada do cliente bancário, principalmente, nos próximos anos? E o que o banco precisa fazer hoje para se preparar para esse futuro? Eu tenho certeza que você já tá fazendo e já sabe o que a gente tem que fazer. Mas o que você acha? O que a gente precisa fazer para se preparar para esse futuro? Cara, o futuro é incerto, né? Cada vez mais. Mas tem uma coisa que a gente tem em mente, é que isso não vai mudar, né? Já é clichê você falar que o cliente bancário ele está cada vez mais conectado, ele cada vez mais rápido as coisas acontecem e cada vez mais digital. Só que ele vai sempre permanecer humano. Isso aí é quase um mantra, né? E ele vai permanecer humano. Então, o cliente, a pessoa, ela vai continuar tendo dores e necessidades. Elas vão mudar, mas vão continuar existindo dores e necessidades. Então, a empresa do futuro, o banco do futuro, ele está desde já olhando, estudando em ciclos, né? Que você vai estudando, depois você estuda de novo o comportamento desses clientes. Você quantifica, mensura, sente o que o cliente está sentindo e daí você vai conseguir inovação. Então, você começa a ter cada vez mais dados, o volume vai aumentar cada vez mais, mas você vai saber usar eles a seu favor. Isso vai trazer mais priorização dos projetos, você vai conseguir priorizar o que realmente agrega valor e não perder tempo com o que não vai agregar, deixa para o segundo plano, né? E isso traz mais inovação e traz a melhoria contínua, que é o que a gente espera, né? Melhoria contínua, ciclos, né? Ciclos cada vez mais curtos, entregas cada vez mais precisas e fatiadas ali, muita agilidade aí no meio, né? Muito modelo ágil aí aplicado. O famoso errar rápido, aprender rápido, virar o rumo e seguir a rota, né? Legal. Bom, estamos chegando ao fim. Muito bom o papo de hoje. A gente viu como que inovar com foco na jornada do cliente, né? É entender as pessoas antes de pensar em tecnologia. E isso é o que que faz toda a diferença aqui no Banco do Brasil. Elcio, eu queria te agradecer muito pela conversa, pela aula de hoje e de como que a gente está tratando nossas micro e pequenas empresas no Brasil e compartilhar, né, a sua experiência com a gente, cara. Foi muitos anos de experiência e muito obrigado. Para você que ouviu a gente até aqui, continue acompanhando o Porto de Ideias, onde tecnologia, propósito e colaboração se encontram. Elcio, algumas palavras aí para o nosso público? Bom, primeiro agradecer o espaço aí, é realmente muito interessante estar falando aqui com vocês, estar aqui no Porto Digital. Eu falei aqui, a energia aqui tá legal, muito, né? Massa, né? Realmente muito legal, gostei muito de estar. Minha primeira vez aqui, pretendo vir mais vezes, né? E a gente está à disposição no Banco do Brasil para os nossos clientes. Aí, no meu caso, micro e pequenas empresas, mas também as pessoas físicas, governo, atacado, empresas grandes e por aí o agricultor, que é o nosso doce, forte, tem né? De sal. Tem de doce, tem de sal, é isso aí. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio, então. Tchau, tchau.